Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meier. Chamados para transformar vidas. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão online. Nós hoje estamos gravados, excepcionalmente, né? Temos tentado a todo o culto da noite fazer ao vivo para interagir melhor, mas isso não vai diminuir em nada a nossa experiência de culto, de adoração. Quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos ao vivo novamente, interagindo com o chat, falando com vocês, tendo um momento de oração, mas quero que esse momento seja precioso para a sua vida, pois preparamos com muito carinho, com muito zelo, com muito empenho, para que nossos cultos continuem abençoando você. Na última sexta-feira, à noite, tivemos um encontro com a nossa comissão técnica, que tem, eu te chamo de técnica porque estamos tomando decisões com base em informações concretas quanto ao nosso retorno. Estamos acompanhando informações do dia a dia da pandemia, os números da nossa cidade, as perspectivas da ciência, também dos órgãos de governos, tanto de prefeitura quanto de estado. Temos também compartilhado informações com igrejas semelhantes à nossa, você já deve ter ouvido eu falar. Trocamos muitas ideias, o pastor Israel Belo e eu, assim como o pastor Carlos Novaes e outros colegas que sempre interagem conosco. Temos consciência de que algumas igrejas já retornaram suas atividades presenciais, cumprindo aí todo o distanciamento. O nosso dia vai chegar. Com certeza está mais perto do que há algumas semanas. Eu creio que ao longo desses dias teremos algumas informações importantes para você. O nosso grupo está trabalhando com afinco, com muito amor pela igreja, pelas pessoas, e em breve nós teremos algumas notícias e informações para você. Estamos cuidando para que a igreja continue sendo um lugar seguro, um lugar de vida, um lugar que abençoe todos aqueles que estão conosco. Como eu disse pela manhã, nós colocamos uma faixa nova ali em nosso muro, não é? Até então a nossa faixa era aquela que falava dos 4 As: aproximar, abraçar, acolher e amadurecer. Agora nós colocamos esta faixa aqui, queria que o Pedrinho colocasse aqui de novo a nossa arte, como foi de manhã. A nossa faixa agora é uma mensagem para a comunidade, para segurarem as cordas neste tempo, não é? A frase diz: nosso templo ainda está fechado, mas o nosso coração continue aberto. E aí a gente convida as pessoas para participarem conosco agora do canal. Não sei se você que está aqui agora, por acaso viu a nossa faixa ali, viu o nosso endereço na internet. Se for esse o seu caso, escreva aqui no chat, fale: presentes, olha, eu estou vindo porque eu vi a faixa de vocês. Mas é importante uma satisfação à comunidade, uma satisfação ao nosso bairro sobre o que estamos fazendo. E nossas portas estão fechadas, mas a igreja continua ativa e atuante, não é? Eu tenho dito isso, são palavras-chave que vão ficar na nossa história, neste tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo com tantos ensinamentos para nós todos, não é? Esse tempo de pandemia. Seja bem-vindo ao nosso culto, aproveite para inscrever-se no nosso canal, para clicar no sininho e você vai ficar sabendo de cada vídeo que sobe aqui, cada notificação, cada ao vivo que entra, você recebe uma notificação do YouTube. E também compartilhe o nosso link. A gente tem tido muitas notícias, muitos testemunhos de nossos irmãos que, ao enviarem seus links para familiares, para colegas de trabalho, para vizinhos, estão colhendo, não é,
retorno, fruto saudável, fruto consistente de como nossa palavra tem abençoado, a palavra de Deus por meio de nós tem abençoado corações. Louva a Deus por isso. Os nossos números dão conta de que muitas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Eu tenho dito até que ficou um desafio, não é? Na quarta-feira que passou agora, eu recebi uma mensagem muito especial. A pessoa diz assim: pastor, quando tudo isso passar, continue fazendo as transmissões online, porque eu nunca posso participar dos cultos de quarta-feira. Mas agora com o culto no nosso canal, eu aprendo muito, eu oro, e tem sido bênção para mim. São desafios que ficam, não é? A gente não sabe o que está por vir, a gente está vivendo um dia de cada vez, fazendo planos a curtíssimo prazo, mas a gente vai continuar servindo ao Senhor da melhor maneira. Temos feito investimentos nos nossos equipamentos, a nossa equipe aí está atenta às melhorias, a igreja está em reforma lá na parte elétrica, porque tudo isso tem a ver com tecnologia também. Deus nos abençoe. Obrigado por sua participação, obrigado por você estar conosco, por nos dar a honra da sua presença aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda em nossa transmissão. Se você é visitante também, apresente-se aí. A gente tem dado as boas-vindas, né? Aliás, o chat fica um movimento enorme de saudações, de interações, de pedidos de oração. Nós não vamos ter um momento de oração hoje ao vivo, porque nós estamos gravados, mas deixa aqui o seu pedido de oração, nossa equipe irá recolher o seu pedido e nós estaremos em tempo oportuno orando. Temos orado por famílias, temos orado por saúde, temos orado pela igreja. Deus seja louvado porque Ele ouve nossas orações e nós temos visto ações de Deus, milagres de Deus acontecer no extraordinário, naquilo que nós nem esperávamos. Deus tem mostrado a sua fidelidade, o seu amor para conosco. Nós vamos iniciar o nosso culto, mais uma vez, agora louvando ao Senhor com o Gabriel. Quero convidar você a cultuar conosco. Que este tempo de adoração, este tempo de exaltação, seja aquilo que responde à palavra de Jesus Cristo. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós temos adorado ao Senhor com tanto significado neste tempo, de casa em casa ainda, mas que seja um tempo bom para você ser abençoado, ser edificado e abençoar vidas. Pai querido, recebe o nosso culto desta noite, fala conosco, abençoa o nosso coração, mas também que o Senhor agrade, ou te agrades daquilo que nós prestamos a Ti nesta hora. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós preparamos para Ti, cada parte, o louvor com o Gabriel, o desafio missionário com a irmã Lívia, as memórias que a Fernanda nos traz, as participações que temos e a Tua palavra, especialmente a Tua palavra, fale ao nosso coração. Abençoa-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Gabriel irá nos conduzir em louvor, cante junto, cultue ao Senhor, a Ele seja a honra e a glória por tudo que Ele é. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos adorar ao Senhor nessa noite com uma canção um pouco antiga, mas creio que os irmãos vão se lembrar. Adora o Senhor junto comigo assim. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas pro reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça,
superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Amém. Vamos continuar cantando sobre a graça do Senhor. Favor imerecido, graça que cura, que liberta. Vamos adorar ao Senhor. Adore. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. Tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém. Olá, igreja, boa noite. Missões Rio, a cidade clama, quem responderá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a missão estudantil, uma missão voltada para alunos profissionais que atuam dentro do ambiente escolar e também os familiares dos alunos, dentro de uma visão da integralidade do ser humano. São realizadas palestras multidisciplinares. São abordados assuntos ligados à vida social, pessoal e também emocional desses alunos. Essa é uma forma de se ter uma porta de entrada para que esses alunos vejam em nossos missionários, em seus voluntários também, pessoas em que eles podem conversar nos seus momentos de crise, em dúvidas, enfim, onde eles possam ter um porto seguro. E ali também é falada e dada a mensagem do Evangelho de Cristo, e não só a eles, mas também é possível alcançar as suas famílias. Faça parte dessa missão, seja através da sua oração, seja como um voluntário, mas seja também doando. Então você pode ter mais informações no site de Missões Rio, mas não deixe de ser parte, a resposta ao clamor que vem ecoando da nossa cidade. Que o Senhor confirme no seu coração, então vá, ore e contribua. Que o Senhor te abençoe, dê uma semana guardada por Ele e até a semana que vem, se Deus quiser.
vai passar. Somos família IBMEA, 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 vai passar. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bom que a gente pode estar junto novamente, que bom sermos família no Senhor, que bom sermos família IBMEA. E a música desta noite, desta memória, diz exatamente isso, que nós somos um no Senhor. Cante com o coro Edson Pascoal essa verdade e recorde nesse tempo em que estávamos juntos ali enquanto igreja, congregação, exaltando o Senhor. E que esta memória possa aquecer o seu coração e enchê-lo de esperança de quando pudermos estar juntos novamente, ainda que de um jeitinho bem diferente, mas ali sim nos alegrando na presença dele, assim que o Senhor nos permitir. Então adore o Senhor, celebre o Senhor, se alegre na presença dele, em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Amém. União nos unem ao Senhor.
Deus quiser, quarta-feira estaremos juntos ao vivo e a gente vai poder interagir mais com os momentos, os pedidos de oração, o nosso chat ao vivo. Que Deus nos conceda uma semana de bênçãos, né? A semana está começando, são os últimos dias do mês de julho. Domingo que vem já estaremos juntos em agosto. Que o Senhor nos segure firme em suas mãos. Eu quero fazer um convite a você na próxima terça-feira, à tarde, se não me engano é às 16 horas, eu vou confirmar depois, agora me fugiu a memória. Eu teria um encontro, participarei de uma live muito preciosa com o pastor Carlos Novaes, pastor Luiz Roberto, pastor Ailton Desidério e pastor Wander Ferreira Gomes. Estaremos batendo um papo sobre sofrimento. O tema é bem instigante, bem desafiador ao mesmo tempo, não é? Eu estarei no meio de feras, acho que vou me sentir como um Daniel na Cova dos Leões. Eu só tenho fera ao meu lado. Pastor Novaes, pastor Luiz Roberto, da Memorial da Tijuca, pastor Ailton Desidério, nosso vizinho aqui da PIB Lins, pastor Wander Ferreira Gomes, lá do Recreio. Estaremos aqui compartilhando. Pastor Novaes irá nos conduzir, né, nos moderar numa mesa, num bate-papo, numa roda de conversa sobre sofrimento. Eu quero convidar você, eu divulgarei para a nossa lista de distribuição e você é meu convidado para participar conosco, não é? Sobre esse tema tão recorrente, não é? E tão presente, não só na pandemia, mas é um dilema, não é? O sofrimento humano pelo qual passamos. Que Deus fortaleça você. Se você está vivendo um momento difícil, Deus te renove, Deus restaure a sua alegria, a sua esperança, em nome de Jesus. Também na sexta-feira à noite, pastor Novaes também me dá o privilégio de participar de um encontro que ele faz lá, Sextou. É um bate-papo, realmente um bate-papo mesmo, são perguntas entre nós, a gente pergunta curiosidades, amenidades em termos de convicções, o que a gente pensa, o que a gente acha, que respostas a gente dá a determinadas perguntas. Então você também se prepare, porque essa semana é uma semana em que eu estarei mais presente aí no seu dia a dia. E quarta-feira, se Deus quiser, retomaremos os nossos estudos no Sermão da Montanha e vamos começar agora o capítulo 6. Não é? Quarta-feira passada, refletimos nos últimos versículos do capítulo 5 sobre um tema difícil, o desafio de amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Vivemos dias maus e só a graça de Deus para nos dar entendimento, não é? E colocarmos isso em prática. Está lá no nosso canal, não é? Aqui no nosso canal, desculpa, no culto de quarta-feira passada, e também, como eu disse pela manhã, eu quero reforçar agora à noite, nós estamos com os áudios das mensagens atualizados até o mês de junho. O mês de julho já está pronto para subir. Essa semana a gente vai atualizar a partir de quarta-feira. Nós estaremos atualizando todos os áudios das mensagens em nossos canais de streaming, né? Que é essa plataforma de música ou de áudio, não é? E nós temos no Spotify e no Deezer um canal de podcast, né? Em que você ouve a mensagem, pode levar no seu carro, no seu celular, ir ouvindo enquanto não é necessário você assistir, é só você ouvir. E esperamos que também seja uma bênção o arquivo do áudio das mensagens que temos pregado nesse tempo de transmissões online. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Efésios 4, 13 a 16. Eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ser uma pessoa madura? O que é ser uma pessoa que mostra maturidade na vida? Para muitos, maturidade pode ser descrita ou descrita de um modo que não se refere à verdade. Na verdade, se você perguntar para as pessoas o que é maturidade para você, algumas pessoas vão dizer, maturidade vem com a idade, maturidade vem com a experiência, maturidade
se mostra pelas minhas conquistas, não é? Mas, na verdade, a gente vai entender que maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade não é tempo de vida. Sempre que eu reflito sobre maturidade, eu me lembro de uma dessas frases de para-choque de caminhão. Aliás, algumas são fantásticas, não é? Mas dá uma em especial que se refere à maturidade, em que o motorista disse o seguinte, né? Eu envelheço, mas teimo em não crescer. E é verdade. Ainda que ele tenha falado em um certo tom de deboche, de ironia, né, com a vida, o fato é que muitas pessoas envelhecem, mas teimam em não crescer. Continuam vivendo como crianças. Também maturidade não tem a ver com o seu tamanho físico, né? Quando eu for grande, você pode até se tornar uma pessoa grande, né, no sentido da fase adulta, mas a maturidade do corpo não reflete necessariamente na maturidade da mente, na maturidade daquilo que é invisível, do imaterial. Para muitos, maturidade você alcança quando você casa. Agora eu casei, agora eu estou maduro, não é? Às vezes a gente tende a acompanhar, e na vida pastoral, né, a gente acaba acompanhando pessoas que com tanto tempo de casamento não amadureceram vários aspectos do dilema da vida conjugal, que não tem a ver com o tempo de vida conjugal, mas que acabam cometendo as mesmas gafes, como se fossem ainda crianças imaturas no relacionamento familiar, não é? Alguns acham que ficam maduros quando têm filhos. Agora eu estou maduro. Eu lembro bem que quando Letícia nasceu, houve uma mudança radical no meu jeito de viver, por exemplo, na própria direção. Eu me lembro bem que quando Letícia nasceu, até dirigir ficou diferente. Eu sei que outros pais vão concordar comigo e isso faz muito sentido quando você começa a enxergar a sua vida com outra perspectiva, porque agora você é responsável por uma outra vida. Eu já contei para vocês lembram, né? Aquela história de eu chorando descompensadamente no quarto da maternidade, segurando a Letícia no colo, enquanto esperávamos a médica passar para nos dar alta. A Jane já estava prontinha, arrumada na poltrona, convalescendo ainda da cesárea, e a Letícia no meu colo, e eu chorava, pelo senso, pelo mais genuíno senso de responsabilidade com aquela vidinha que eu tinha no colo naquele dia. E isso se refletiu em muitas formas de viver a vida, e uma delas a própria condução de um veículo. Eu lembro bem que eu mudei muito o meu jeito de dirigir quando eu me dava conta de que atrás tinha uma cadeirinha com um ser precioso, amada como sempre foi a Letícia, mas absolutamente dependente de mim. Porém, isso não fez de mim uma pessoa mais madura. Talvez tenha me tornado uma pessoa mais responsável com os meus atos. E isso pode ser, sim, um indício de maturidade, mas não é automático. A gente acaba convivendo com pais e mães que, mesmo tendo filhos, e às vezes até mais de um, mais de dois, mais de três, ainda não entenderam o que é viver a maturidade, e especialmente a maturidade no relacionamento com Deus. O fato é que a maturidade nem sempre ela é manifestada de forma concreta, visível e coerente. Eu definiria, como li há muito tempo, quando no mestrado fizemos numa das disciplinas aconselhamento cristão, e o nosso professor, Sam Williams, ele trouxe-nos uma definição de maturidade, dizendo que maturidade é quando você muda a sua personalidade e o seu comportamento a partir de um referencial de virtude. É desafio mudar personalidade, mudar comportamento. Como eu falei hoje pela manhã, muitos de nós vivemos debaixo do domínio, da escravidão
da chamada Síndrome de Gabriela. Eu vou voltar a ela e vou voltar tantas vezes quantas forem necessárias, porque eu ainda ouço pessoas dizerem assim, mas eu sou assim mesmo. É verdade, eu também tenho as minhas idiosincrasias, né? As minhas contradições, os meus dilemas próprios, internos, em que muitas vezes eu tenho que lutar com a minha natureza e dizer que mas eu sou assim mesmo, eu tenho esse defeito, eu tenho essa ou outra mania, mas eu me vejo na obrigação existencial de amadurecer. E como aprendi com meu mestre, meu professor, maturidade tem a ver com mudança de comportamento e mudança de personalidade, tendo diante de você um referencial de virtude. Você tem referenciais na sua vida? Se você pudesse enumerar agora 3 pessoas que são referencial para você. É claro que você, como uma pessoa que está buscando uma espiritualidade cristã, e por isso você está conosco nesta transmissão, vai logo dizer, não, o meu referencial é Jesus. Mas, ok, vamos supor então que Jesus seja ao concurso, não é? Ou seja, insubstituível. Ele é presente, ele é de fato e tem de ser o nosso referencial. E nós vamos voltar nele já já. Mas olhe à sua volta. Há pessoas que impactam a sua vida, que estimulam você a ser melhor. Esse, por exemplo, é um excelente padrão de relacionamento conjugal. A pessoa com quem você está escolhendo viver, para os jovens aí que estão planejando o casamento, é alguém que com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, estimula você a ser melhor do que você seria sozinho. Esse é um padrão de escolha, porque é um referencial de virtude que leva você a reformular e moldar a sua personalidade e o seu comportamento para o que entendemos ser melhor. Maturidade, portanto, não tem a ver com tamanho físico, não tem a ver com idade, não tem a ver com formar uma família, não tem a ver com a quantidade de filhos que você gerou. E lembrei de uma coisa também, não tem a ver com academicismo, não. Há muita gente que confunde maturidade com a quantidade de títulos. Eu sou doutor, eu tenho pós-doutorado, eu tenho tantos títulos de graduação, mas muitas vezes não tem sabedoria para viver. Não tem inteligência para fazer escolhas. Portanto, a maturidade, de uma forma revelada, a partir desta mudança de comportamento e mudança de personalidade, contrariando uma lógica humana, para não dizer mundana, ou seja, secularizada, onde Deus não faz sentido na vida de uma pessoa assim, maturidade é mudar a personalidade, sim, é mudar o seu comportamento. E a maturidade se mostra quando você desenvolve um senso de independência, porque você vai se tornando cada vez mais consciente da sua responsabilidade. Ou seja, independência vai gerar responsabilidade e que deve culminar num senso de saúde emocional. Existem teorias belíssimas do comportamento humano que vão falar sobre inteligência emocional, inteligência social, algo que você pode pesquisar mais. E a gente volta a falar sobre isso em outras oportunidades, porque aqui acaba sendo só uma introdução, um preâmbulo de uma perspectiva de alguém que está de fato crescendo, de fato alterando sua personalidade, seu comportamento, tendo como base ou como referencial virtude, independência, responsabilidade e emocional. Isso, evidentemente, vai mostrar que uma pessoa está crescendo. Mas quando a gente pensa na maturidade cristã, ou seja, naquilo que nós vivenciamos a partir da perspectiva de Deus, da sua revelação e daquilo que entendemos ser o propósito do viver para a glória de Deus, o sentido da vida,
eu tenho aprendido nessa jornada, nesta minha peregrinação, como eu já disse, né? Eu tenho aderido a esta expressão, a este conceito de uma vida peregrina, porque não tenho nada, não possuo nada, não sou dono de nada, e um peregrino é assim. Um peregrino aprende a caminhar contemplando a sua volta, encontrando um sentido, e o peregrino que vive com Deus sabe para onde está andando. E nesta peregrinação eu tenho aprendido que maturidade espiritual não tem nada a ver com, ou maturidade cristã não tem nada a ver com tempo de igreja. Às vezes nós temos pessoas que são calejadas de bancos de igreja, já passaram por todas as possibilidades de servir, já foram desde um zelador de uma sede, de um templo, e chegaram ao, colocar entre aspas, tá? Chegaram assim ao ápice da carreira eclesiástica como pastor, se é que isso pode se dizer assim. Mas continuam sem sabedoria, não têm inteligência para escolhas, continuam impetuosos, seus frutos muitas vezes são de contenda, de discórdia, são pessoas que não se tornaram referenciais para ninguém, ninguém pode vê-los como modelo. Ah, mas tem muito tempo de igreja, olha de onde saiu, para onde chegou, mas ainda assim não estão deixando um legado. Não há vidas que olham e se espelham e dizem assim, quando eu crescer eu quero ser igual a fulano ou a Beltrana. Não é tempo de igreja. Também não é conhecimento bíblico. Muita gente acha que saber versículo de cor referenda a maturidade cristã. Eu sei que é assustador o que eu vou dizer, mas até o diabo conhece a Bíblia. Lembra como ele tentou Jesus? Mateus 4. O diabo tentou Jesus fazendo citações de textos das Escrituras. Você não pode achar que porque alguém conhece a Bíblia, pode ser alguém conhece a Bíblia de cor, ou conhecimento bíblico, de uma forma geral, é uma pessoa espiritualmente madura, porque o diabo conhece muito bem a Bíblia também. E também não é o acúmulo de experiências espirituais. Ah, mas o que eu já vivi, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Muitas vezes ouvimos falas com um tom professoral, com uma emoção convincente de que o que eu sei, o que eu conheço é autoridade, porque Deus me falou, Deus... Mas nem sempre os frutos deixados por esta vida, por esta árvore, acabam refletindo maturidade. Vamos ao texto bíblico? Porque esse texto que eu anunciei logo no comecinho, acho que você até já esqueceu qual é, não é? Mas eu sempre volto ao texto, eu repito o texto mais uma vez, pelo menos uma vez eu falo novamente. Efésios capítulo 4, os versículos 13 ao 16, o apóstolo Paulo escreveu assim aos crentes na cidade de Éfeso: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até que. É como começa o versículo 13. Até que. O capítulo 4 é aquele onde o apóstolo Paulo vai falar da diversidade de dons na sua carta aos Efésios.
A um Deus deu profecia, a outros Deus deu o ensino, a outros Deus deu o pastorado. E o texto do versículo 11 vai falar sobre esta diversidade de funções no corpo de Cristo. Mas ele, no versículo 12, ele vai dizer qual é o propósito disso. Ou seja, os dons que recebemos de Deus para servir têm em vista o aperfeiçoamento, ou seja, tornar o cristão aperfeiçoado. Lembra, na quarta-feira, se você não lembra, eu quero desafiar você a assistir, o significado de sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu? A ideia da palavra perfeito não é o irretocado, o sem erro, porque isso seria absolutamente inconcebível para nós seres humanos, como somos, falíveis, humanos, não é? A ideia da perfeição no Novo Testamento, baseado na palavra grega que foi traduzido por perfeito, tem a ver com finalidade, ou seja, eu até usei a ilustração da ferramenta, né? Aquela ferramenta que serve exatamente para aquela finalidade. Você não deve tentar apertar um parafuso com um martelo. O parafuso se aperta com uma chave adequada. Se for um parafuso de fenda, uma chave de fenda. Se for um parafuso Phillips, uma chave Phillips. Se for um parafuso sextavado, uma chave sextavada, de boca, de grifo, depende. Ou seja, para cada função, uma ferramenta perfeita. A ideia da perfeição é a adequação, é a finalidade, é a utilidade. Então é quando diz o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Então veja que o apóstolo Paulo vai falando da presença dos dons no meio da igreja, para que cada um de nós, eu e você, sejamos úteis nas mãos de Deus. E aí então chega o versículo 13, agora ele completa dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja, há um caminho, um raciocínio aqui do apóstolo Paulo mostrando que tudo aquilo que existe na igreja deve redundar. O propósito o resultado é para que todos nós, você e eu, cresçamos. Para Paulo, a evidência desta maturidade, ou seja, o destino desta caminhada, desta peregrinação, está aqui, é a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quando nós conhecemos o Filho de Deus, o texto vai dizer que nós chegamos ao estado da pessoa madura. A partir do versículo 14, então, ele vai dizer o que é esta maturidade. A maturidade está aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como crianças. Para Paulo, ser esta criança, esta referência que ele faz à infância, tem a ver com o que é ser criança, vulnerável, dominável, ainda que existam crianças indomáveis, mas o fato é que a infância faz de cada criança um ser frágil, vulnerável, muitas vezes dominável emocionalmente. Por isso, tanta responsabilidade devemos ter com o trato e com o cuidado com as crianças. E Paulo vai dizer isso porque uma criança é levada de um lado para o outro. Por quê? Porque não tem firmeza, não tem conhecimento, não tem estrutura, não tem alicerce. Então Paulo vai dizer, uma pessoa madura é uma pessoa firme espiritualmente. Não se encanta com qualquer novidade, não vai para onde o vento aponta, mas consegue discernir, consegue peneirar, consegue dissecar uma situação, uma realidade para dizer isto é bom, isto não é bom, isto é certo, isto é errado. E como nós temos aprendido aqui em casa, lendo o livro de J.I. Packer sobre o Salmo 23, em que ele vai abordar sobre esta sabedoria da vida,
A gente vai aprender que quando a gente torna-se uma pessoa madura, a gente faz uma diferenciação entre o que é bom e o que é melhor. E sabe o que você acaba escolhendo sempre? O que deve ser melhor. Muitas vezes, pela nossa imaturidade, a gente se contenta com o que é bom. Mas uma pessoa sábia, inteligente e madura, ela vai optar sempre e não vai abrir mão de qualquer coisa que não seja o que é melhor. Portanto, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que uma pessoa madura não é aquela pessoa que já viveu muito, não é aquela pessoa que acumulou títulos, não é aquela pessoa que conhece a Bíblia de um lado para o outro, mas é, segundo o versículo 14, uma pessoa que sabe muito bem se precaver e evitar erros. Olha como termina o versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, pipipi, o texto vai aí no versículo, final do versículo. Não levados por astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, uma pessoa madura, ela tem firmeza para sempre saber escolher o que é melhor e não se deixar levar ao erro. Mas o texto continua, o versículo 15 vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. A maturidade nos faz entender que nós não somos apenas independentes. Veja que, numa visão comportamental apenas, sem ter como referencial a virtude em Cristo, a gente acaba querendo achar, ou acaba achando de fato, que quanto mais independentes, mais maduros. Este é o conceito da maturidade biológica, vamos dizer assim. Sim, um dia eu cresci, um dia saí de casa para me casar, mas aí descobri que a maturidade do casamento ela é justamente contraposta a esse senso de independência. Porque no casamento você não faz mais o que você quer. Quando eu estou aconselhando jovens para o casamento, eu sempre digo que um dos segredos que aprendi na vida conjugal é que no casamento a felicidade não está em mim, a felicidade está no outro. Ninguém pode se casar, ou o casamento não vai dar certo, se você viver procurando uma pessoa para ser feliz. Mas quando você passa a encontrar uma pessoa para fazê-la feliz, é o senso da maturidade. É por isso que o versículo 16 vai dizer: todo o corpo bem ajustado e consolidado. Portanto, maturidade cristã é você olhar para o corpo e dizer: eu faço parte disso. Muitas pessoas se acham maduras e se colocam no pedestal para julgar os outros. E apontar o dedo e dizer assim: porque essa igreja, porque esse irmão. E se acham, então, maduros porque estão olhando de um patamar elevado, de um degrau acima, e dizendo, apontando os erros, apontando as falhas, apontando em juízo, proferindo palavras de ordem, muitas vezes se colocando como a boca de Deus. Mas a maturidade faz a gente olhar e dizer: quando um sofre, todos sofrem. Se há alguém enfermo, todos choramos. Se alguém sorri, todos sorrimos. Portanto, a maturidade cristã, a vida em família, em Cristo, é o senso de interdependência. Todo o corpo, bem ajustado, coopera, de tal modo que todas as juntas se organizam, agem. Para quê? Para que cresça em edificação e tudo em amor. Mas como é possível ser em amor se nós somos tão difíceis e tão diferentes? Aí eu volto para o versículo 15, que é lá que está o nosso referencial, é lá que está o nosso molde, o nosso modelo. Versículo 15 vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele vai dizer: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Ou seja,
a partir de Jesus Cristo. Tornamos-nos uma pessoa madura, tornamos-nos maduros quando nós vivemos como Jesus. Quando as pessoas podem e conseguem enxergar em nós a cópia de Cristo, no nosso jeito de ser, de falar, de amar. Você é uma pessoa madura? Vamos crescer? Vamos amadurecer a nossa fé? Vamos ajustar a nossa peregrinação? Vamos mudar o nosso comportamento e a nossa personalidade, sim, tendo a Cristo como referencial? Não é o seu tempo de igreja, não é o quanto você cita de Bíblia, não é o quanto você conhece de narrativas ou histórias bíblicas, não é o quanto você tem experiências espirituais para contar. Não. O que faz de você e o que fará de mim uma pessoa madura é este senso de força e firmeza espiritual diante dos ventos, diante do fascínio e muitas vezes da sedução que as novidades, sejam elas doutrinárias, litúrgicas ou espirituais, possam nos atrair. É a firmeza. A firmeza que, como diz o versículo 14, nos faz olhar para o que é errado e dizer assim, isto não é bom. E eu vou sempre escolher o que é melhor. Firmeza para escolher o que é melhor. Maturidade para nos dar esse senso de interdependência, do qual o corpo todo, junto, unido. Se um sofre, todos sofrem. Se um peca, todos padecem. Se um se alegra, é a vitória de todos. Desça do seu pedestal, olhe para o seu irmão e vamos juntos crescer na verdade em amor. E por último, a maturidade é Cristo. Olhe para Jesus. Viva como Jesus. Ame como Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que a semana que começa seja uma semana de maturidade espiritual, de maturidade cristã, que tem a ver exatamente com isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Cristo, interdependência, firmeza, escolher o que é melhor. Pai querido, obrigado por este tempo. Completa a tua palavra no coração de cada um. E por onde quer que formos, o que viermos a viver, possamos desenvolver maturidade, tornando-nos dia a dia como Jesus, mudando o nosso comportamento e a nossa personalidade, de tal modo que a gente viva como corpo, em amor, como Jesus. No nome dele que eu oro. Amém. Deus abençoe a sua semana e até quarta-feira. Aliás, antes, até terça, não é? Se você puder nos acompanhar na live que a Ordem dos Pastores Batistas Carioca fará, onde a gente estará junto aqui falando sobre sofrimento. De qualquer modo, no nosso canal, quarta-feira estaremos juntos aqui em mais um culto de Quarta de Vida Plena e, se Deus permitir, ao vivo, juntos, eu e você, em nome de Jesus. Boa semana e até a próxima. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.